muito boa tarde para você, boa semana, segunda-feira com os donos da bola entrando no ar, tem muita informação, porque tem a repercussão de uma rodada que terminou nesse final de semana não muito boa para a dupla Grenal, né? Mas já tem definição dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Agora há pouco, o sorteio realizado na sede da CBF decidiu que o Internacional vai encarar o Palmeiras e o Grêmio vai ter o Fluminense pela frente. E pelo chaveamento, poderemos ter um Grenal na semifinal. Já quero começar debatendo essa situação com o Daniel Oliveira, José Aldo Pinheiro. Bem. Carlos de la Rocha voltou agora do treino do Inter, né? Que o Inter se reapresentou hoje pela manhã, depois da derrota. E a gente vai falar muito sobre isso também. Grêmio, Flu, Inter e Palmeiras, hein, gente? Ficou difícil para o Inter, né? O grau de dificuldade do Inter é maior. Eu tenho o Palmeiras como fortíssimo candidato à conquista. E o interessante é o seguinte, é que dessa ramificação, poderemos ter um Grenal na semifinal e aí um jogo fora só, né? Tanto o Grêmio quanto o Internacional, pelo menos agora, fazem esse jogo fora e se der Grenal, 2 jogos em Porto Alegre. É verdade. A logística facilita bastante, embora seja um confronto daqueles. O regulamento, né, não permite que os 2 jogos de volta das equipes de uma mesma cidade aconteçam na mesma cidade. Então, Inter ou Grêmio, obrigatoriamente, pelo regulamento, um dos 2 vai decidir fora. E se der Grenal na semifinal, não vai ter critério de gol qualificado, assim como aconteceu com Flamengo e Vasco. É isso aí. Que não tiveram, que jogaram os 2 no Maracanã, mas... Mesmo sendo estádios diferentes. Cada um tem um mando, burocraticamente cada um tem um mando, mas não com o critério de gol qualificado. A ordem dos jogos é só para isso, né? A questão da presença de público. Isso. Em um estádio. Sim, um seria na Arena, um seria no Beira-Rio, mas sem critério de gol qualificado. Mas já a gente nesse sabe caso, que como cada um tem o seu estádio... A gente já está falando de Grenal lá na semifinal, né? Mas a gente sabe que o fator local também no Clássico ele faz diferença. Então decidir na sua casa, né? Seja o Grêmio na Arena ou o Inter no Beira-Rio, não deixa de ser uma vantagem. Isso aí. Eu perguntei para o presidente agora na Rádio Bandeirantes se ele preferia, acaso passando pelo Fluminense, se ele preferia jogar com o Inter ou com o Palmeiras. E ele deu uma tangenciada e falou que ele gostaria de jogar com o Inter na final. E não falou na semifinal. A gente tem aí a arte dos confrontos aí, Paulo Pires. Mostrar aí, ó, São Paulo e Vasco, Santos e Figueirense, Inter e Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Ficou bacana, né? E sabe, Chico, não bacana teria... pro São Paulo e pro Santos. Mas não é bem assim, tá? Porque a gente fala, o sorteio foi ruim para a dupla Grenal, mas poderia ser melhor como? Com o Figueirense, que eliminou o Atlético Mineiro? Talvez com o Vasco, mas o Vasco acabou eliminando o Flamengo. Eliminou o Flamengo, né? É mata-mata. É um regulamento que equilibra um pouco, por pior que esteja o Vasco. Para, Cadu. Tu não vai querer comparar o Palmeiras agora com o Vasco. Eu não estou comparando, só estou dizendo não seria fácil igual, né? A gente está dizendo que é difícil, mas não é que teria um... esse é fácil. Eu acho que o grau de dificuldade menor ainda é o Vasco da Gama. Parece que o Vasco é uma boia. Mesmo assim, ainda é um time grande, ainda é um time que tem torcida, que quiser encher o estádio. Mas o Vasco está brigando para não cair no Brasileiro. Mas numa Copa do Brasil a camisa pesa, né? Mas ele não pode, mas aí é o seguinte... É mata-mata, gente. Mas é o clássico tudo pode acontecer. Então esse foi o benefício do Vasco da Gama. Daniel, eu entendo o que o Zé está falando. Na lógica, óbvio que o Vasco e o Figueirense são equipes muito mais frágeis. É o lanterna do campeonato. Agora, haja vista esse Figueirense eliminar o Atlético Mineiro... O presidente Romildo Bolzan falou sobre isso. Nós perguntamos para ele e ele disse, olha, o confronto da equipe do Figueirense eu não acho que seja uma coisa tão simples, não. Eu não consideraria o Santos já classificado. É que o Santos, para mim... É nessa linha que eu estou tentando seguir. É que o Santos, para mim, como disse o Daniel, em relação ao Palmeiras, para mim o Santos é um grande favorito hoje. Eu acho que é também outro candidato. Mas o Palmeiras ainda é o time... Pelo menos eu considero o Palmeiras... Eu diria talvez seja favorito nessa fase de quartas de final pelo momento que vive. A ordem dos jogos... Nós poderemos ter 2 clássicos, né, estaduais na semifinal da Copa do Brasil. Santos e São Paulo e Grenal. E o Grenal. Que semifinal, hein? Que competição, hein? Essa aí tá quente, esquentou. E já tem as datas dos jogos? Ainda não, né? 2 da tarde, sorteio os mandos e as datas, mas é de setembro, né? 21 e 28. Eu não entendi ainda por que essa separação de sorteio. É charme, é para valorizar mais. Isso foi feito na fase passada. Exato, também. mas eu não entendo, né? Sorteio tudo junto. Para segurar os bonecos lá, deve ter almoço e tal. Deve ter um lanchinho lá. Claro. Valorizar o evento. É isso aí. Isso. Deve ter um almoço oferecido pelo patrocinador da competição. Mas ao mesmo tempo que são 2 confrontos difíceis, do Inter com o Palmeiras e do Grêmio com o Fluminense, quem decide em casa, o Grêmio decidindo em casa com o Fluminense ou o Inter decidindo no Beira-Rio contra o Palmeiras, já fica um pouco mais aceitável, já não fica assim tão difícil. É difícil, mas já...
Aí sim dá uma seria uma perspectiva, vantagem, né? dá uma perspectiva melhor. O Paulo Pires, nosso editor, me corrige aqui, nos corrige, e diz que o regulamento de não ter saldo qualificado com jogos na mesma cidade só se refere ao mesmo estádio. Ao mesmo estádio, sim, Então, eu falei só isso. ao mesmo estádio? Sendo o Grenal na semifinal, Arena ou Beira-Rio tem o saldo Eu qualificado. falei isso, no caso de um estádio. Só no Maracanã, como foi o caso O de Vasco. sorteio vai ocorrer em um estádio, ocorreria para o mando. Aham. Tá? Quem jogasse a primeira como mandante teria uma presença de público do seu torcedor maior do que... Então, como o jogo é em um estádio só, não tem o local, né? O local é único, aí sim faz então o... teria. Vamos imaginar uma semifinal então em clássico. O Inter ganha de 2-1 o primeiro jogo, no Beira-Rio. E o segundo jogo é na Arena. O Grêmio faz 1-0, o Inter está classificado. Não. O Grêmio está classificado pelo gol fora. Exato. É isso aí. É isso aí. É o mesmo Não, o regulamento. qualificado como sempre. Que a cidade fica mesmo. Eu confundia, que no caso do Rio é o mesmo estádio. Agora, com a bola que a dupla Grenal está jogando, vocês acreditam que haja esse Grenal na semifinal? Olha, Chico, O Inter passa pelo Palmeiras e o Grêmio pelo Fluminense. O Fluminense tá no G4, na verdade, tá brigando ali pelo G4, vai ter o Ronaldinho na vida do Grêmio de novo, mas também não é um adversário desprezível, né? O problema é o seguinte, é o momento do Grêmio. Tá? O momento do Grêmio, ele já dá uma certa preocupação. O Grêmio... Tá chegando no limite da corda esticada, né? Ele não vem fazendo bons jogos. Fisicamente Ele também. não vem fazendo bons jogos. Mas é uma possibilidade de crescer de novo, né? Recolocar o time nos trilhos, o desgaste ele vai ser grande, o Grêmio vai ter que trabalhar com isso. Não adianta, ele não tem a condição de preservar pela composição do grupo. Agora, para o Inter, eu insisto, ficou muito mais difícil. Acho que o jogo mais complicado é o do Internacional. O que vocês acham? Mas o Inter pode se valer do fato de se dedicar somente à Copa do Brasil, Pode né? ser, No momento que o pode Brasileirão é uma incógnita até agora, né? Tá 6 pontos ali E pro embaixo, Grêmio, né? sim, é uma dúvida. Mas eu acho que o Grêmio consegue passar, Daniel, porque eu acho que o Grêmio momento passa. do Grêmio nesses últimos jogos, o Grêmio tá um pouco mais regular pelo desgaste, enfim, mas tem jogado mais que o Fluminense. Eu acho que Quando o Grêmio jogou bem, jogou mais do que o Fluminense jogando bem. Eu até acho que o Grêmio passa. O Internacional tem uma interrogação. Depende do mando de campo, né? Pegou um adversário e está jogando bem, cara. O Palmeiras tem a gente está analisando o momento. bem ajustado. Embora esses jogos aconteçam no final do mês, né? E a gente sabe que 3 semanas no Campeonato Brasileiro... O sorteio poderá muda ser um fator determinante para a gente projetar o sucesso do Inter. Este time do Inter que está aí já mostrou na Copa Libertadores, quando teve que decidir fora, dificuldades. O grupo é o mesmo, trocou o técnico, comissão técnica, mas isso não tira a possibilidade da gente fazer uma análise. Fazer uma análise. O Inter, se jogar no Beira-Rio, a partida decisiva, o segundo jogo, ele tem mais condições de passar do que se ele jogar a primeira no Beira-Rio e sair para decidir com o Palmeiras lá. Não, mas o Inter parece um pouco dependente do seu fator local, do carinho da sua torcida, do apoio do seu estádio, o seu gramado, aquele conhecimento das condições locais, ambientais, parece que dão ao Inter mais qualidade de jogo. Mas o que a gente está vendo do Campeonato Brasileiro na temporada e de outras competições, eu acho que isso é uma regra para quase todos. Eu acho que isso é para todo mundo. E acho que não dá para tomar como exemplo o Inter decidindo fora na Libertadores, que foi um jogo só, e aquele jogo contra o Tigre tinha tantas circunstâncias que contra o Atlético Mineiro, não sei se foi simplesmente o fato de ser fora. O Inter jogou bem contra o Atlético, embora alguns digam que não. É que foi o primeiro jogo que o Inter decidiu fora. Lembram que a melhor campanha era do Inter. Sim. Então ele decidia sempre em casa. E quando ele decidiu pela pior campanha fora, é que ele tropeçou. Contra o Santa Fé aqui, ele teve imensas dificuldades. Ele passou, porque o jogo era no Beira-Rio. Vamos projetar assim, apenas para fins de raciocínio. Se o Inter tivesse que decidir com o Santa Fé lá, teria sido muito mais difícil. Sem dúvida. Mas isso é uma regra que vale para todo mundo, né? Vale menos para alguns. Por exemplo, o Santos, do jeito que está jogando, ele vai jogar com o time do Figueirense. Se ele jogar o segundo jogo na Vila Belmiro, é certo que já ganhou. Se ele jogar o primeiro, ele vai fazer o fator local valer e vai encaminhar a classificação para o segundo jogo. A gente tem muitos assuntos aqui ainda no programa. Você vai participando conosco pelo Twitter, @donosdabolaRS, no Instagram lá, acompanhando os nossos bastidores, ou na fanpage do nosso Facebook, como você preferir. Já vamos chamar o João Batista Filho lá na Central Band do Esporte, que já tem destaques, participação da galera, pegou um solzinho lá em Floripa. O calor está pegando isso que a gente está em agosto. E aí, João, boa tarde.
Boa tarde, Chico, boa tarde para todo mundo. Não teve jeito, né? O Inter jogou uma temperatura... Aliás, o árbitro estava com o termômetro com 28 graus, mas não estava. Eu saí do estádio e no centro estava 35. Era muito calor ontem em Florianópolis na partida do Internacional. Hoje pela manhã a reapresentação. Lisandro Lopes até foi o destaque do treinamento, marcou 2 gols. Na sequência eu falo mais sobre isso. D'Alessandro está fora do jogo do Inter na quarta-feira aqui no estádio Beira-Rio contra o Vasco. É o desfalque colorado. No lado do Grêmio tem Marcelo Groi, que vai ser titular da seleção, tem Luan, tem Eraso, tem Maicon e agora mais um. O Douglas também levou o 3º cartão amarelo, não joga em Florianópolis, no Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Chico. Bom, e a gente começa a falar dessa rodada da dupla Grenal, né? Em dia de festa na Arena, que teve comemoração, você vai conferir. O Grêmio não foi além de um empate contra o Coxa no 3º confronto entre eles nos últimos dias. Os campeões da Libertadores de 95, 20 anos depois. A taça estava ali, erguida pelos ídolos do passado, diante de toda a torcida. A construção daquele grupo assim como essa, né, do ponto de vista da harmonia do trabalho, acho que está muito semelhante. Tomara que isso seja um indício de conquistas agora. E que público na Arena! 46 mil pessoas. Só que o jogo às 11 horas da manhã precisa de algum improviso para fugir do sol. Em campo não tinha o que fazer, era preciso correr. E o Luan por pouco não chegou a tempo na bola. Depois da falta cobrada por Douglas, Luan teve outra chance. O Grêmio até pediu pênalti, que não aconteceu. O atacante quase marcou nesse lance também. Já o Coritiba finalizou com menos perigo, mesmo assim teve oportunidades de abrir o placar. O segundo tempo começou com chance do Coxa logo de cara e mais perigosa que as outras. A torcida do Grêmio bem que poderia ter soltado o grito de gol quando o Galhardo cobrou a falta. Ou quando o Luan correu sozinho em direção ao gol, atrapalhado por Alisson Maia. Quem sabe então no chute do Juliano? Não, deu errado também. E esse 0 a 0 fez o Coritiba acreditar que podia surpreender na Arena. Lúcio Flávio tentou e quase acertou. Contra o Nacional de Medellín, o Grêmio empatou por 1 a 1 e conquistou a América. 20 anos depois, outro empate. Dessa vez, sem gols. E para o tricolor, o prejuízo de perder pontos em casa. É claro que a gente queria sair daqui com os 3 pontos. Agora a gente vai para um jogo fora de casa, que é um jogo difícil, mas tem que vencer para que a gente possa estar no bolo. Tivemos essa chance, não conseguimos, é um resultado não muito bom, mas faz parte, né? Agora a gente tem que jogar fora e tirar ponto fora de casa. O Coritiba, adversário muito organizado, vem numa série muito boa de resultados. A gente trabalhou, correu, lutou, tivemos intensidade, volume de jogo, igual sempre temos, mas infelizmente não fizemos os gols. A gente já vai falar sobre isso, né, desse momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que pelo menos ainda se manteve na 3ª posição, mas está vendo ali os postulantes ao título, Corinthians e Galo, dispararem e pelo menos está se mantendo dentro do G4. Mas antes um recado, olha só, presta atenção, você que está com o carro financiado, pagando prestações altíssimas por conta dos juros bancários, o Rafael da Simon Consultoria está aqui, tem a solução imediata para você, reduzir a sua prestação pela metade. É isso, Rafael? Boa tarde. E é isso mesmo, Chico, pela metade. O recado vai para você que paga um carnê gigante do seu carro e as prestações não cabem mais no seu bolso. Está com dificuldade de pagar as parcelas? Está recebendo ligações diárias, cobrando suas prestações atrasadas e até mesmo ameaças de busca e apreensão do seu carro? Não passe mais por esse desconforto. Livre-se desse incômodo e reduza sua prestação pela metade do valor. É isso mesmo, 50%. Liga no 3012-8899. 3012-8899. Se você estiver enrolado também com outras prestações, dívidas com cartão de crédito, cheque especial, a Simon Consultoria também te ajuda a sair dessa. Você ainda ganha consulta gratuita, basta dizer que está assistindo os donos da bola. Então não perca essa oportunidade. 3012-8899. 3012-8899, redução
redução da parcela do seu carro é na Simon Consultoria, Chico. É isso mesmo. Pare agora de pagar esses juros absurdos. Não vai correr o risco de perder aquele carro que você suou tanto para comprar, né? O Rafael já deu o recado, o telefone está na tela, é o 3012-8899. Só ligar para a Simon Consultoria, dizer que está assistindo aos Donos da Bola e ainda ganha uma consulta gratuita. Simon Consultoria. O Daniel Oliveira narrou o jogo pela Rádio Bandeirantes, na Arena. O Carlos de la Rocha também estava lá. Eu e o Zé Aldo acompanhamos o jogo do Inter e depois, posteriormente, acompanhamos os lances também. O que vocês acharam desse Grêmio que, claro, enfrentou pela terceira vez o Coritiba, teve o calor, mas teve um fraco desempenho, né? Os caras já não se aguentam mais. Né? Terceira vez. Embora o Curitiba tenha jogado com um time diferente na Copa do Brasil. Exato. O detalhe é o seguinte, Chico, eu não gostei do jogo. Eu acho que o Grêmio não vem jogando aquilo que ele em outras oportunidades já jogou. O Grêmio sofreu com calor, sofreu com desgaste pela sequência de jogos, mas o Grêmio teve a oportunidade do jogo, que foi essa do Luan no primeiro tempo e a outra com o próprio Luan no segundo tempo. Né? O Marcelo Oliveira também teve uma outra oportunidade. Enfim, se houvesse um vencedor no jogo, o vencedor deveria ser o Grêmio, pelas oportunidades. Não foram tantas, mas foram claras. Mas o Grêmio vai ter que melhorar. Eu senti o Grêmio no começo do jogo um pouco acelerado demais, errando muito passe, e não conseguiu se encontrar na partida. Não conseguiu se encontrar. Eu acho que eu insisto que a questão climática interferiu, o ambiente do jogo, a questão do horário, mas o Grêmio precisa melhorar mais. E o Grêmio já jogou mais do que ele vem jogando nesses últimos jogos. Está na hora do Roger, de repente, tentar ver aí o que está acontecendo. Eu acho que não é só físico, de repente um ou outro encaixe. O Luan perdeu muitos gols, quer dizer, voltou a ser aquele Luan que bem diferente do Luan que a gente estávamos acompanhando. Eu diria que o Grêmio, a ver, né? Eu diria que o Grêmio foi o Grêmio de muita construção ofensiva e de novo perdendo muitos gols. Ele já criou mais em outros jogos, mas esse jogo ele teve oportunidades claríssimas de gol. Inclusive com o Luan. Com o mesmo Luan. Porque o Luan, a gente parece que o Luan não está jogando mal, mas quando a gente vai analisar e ver lance a lance, a gente vê que o Luan está em todas. Está em todas. Se está errando ou se está acertando, é uma outra discussão. Isso sabe que isso é uma qualidade dele, né? Ele não tem medo de errar. Ele é um cara que está sempre participando. Ele não é omisso. Não se esconde. Não. Agora, eu confesso que eu esperava bem mais do Grêmio. Teve um detalhe ontem, a gente até chegou a discutir durante a transmissão na Rádio Bandeirantes, que eu apanhei por um lado e os meus colegas divergindo entenderam de outra maneira. Quem é que bateu em teaser? Eu disse o seguinte, o departamento médico do Inter tem que dar uma explicação. Por que o goleiro do Grêmio, quando tem temperatura muito alta, passa mal? O departamento médico do Grêmio. Do Grêmio. Passa mal, quase desmaia e quase deixa o jogo. Eu fiquei sabendo porque o goleiro fica embaixo dos paus. Ele não corre 13 quilômetros como os jogadores. E os caras que correm 13 quilômetros não passam mal e não tem que chamar médico? Ele ficou com o sol na cabeça no momento que ele não estava se recuperando de um processo gripal, ouvindo isso. De uma virose. Ele teve uma virose também, isso acho que contribui. E também tem aquela coisa, Zé, a gente realmente não entende muito isso. Mas a preparação física para o goleiro e para o jogador de linha é diferente. E eu não sei, aí vem o meu desconhecimento. Se é pior ou melhor o cara correr com a devida preparação ou ficar parado embaixo do sol e daqui a pouco exposto, né? Não deve ser, porque se isso fosse a razão, o goleiro do Curitiba também teria pedido médico. Mas eu acho que o processo viral... também é o seguinte, teve a questão da virose. Pontual, até porque ontem estava calor, mas não é que estava 40 graus. Pela terceira vez. Ele já passou mal outras vezes, é isso que o Zé está ponderando. Mas então isso só colabora com a tese que talvez seja algo relacionado ao Marcelo. Fora do normal. Isso que eu estou dizendo, os médicos expliquem. Não, mas olha aqui, o Cadu está colocando, eu concordo com ele. Se o Marcelo tem 100% de condição, ele não ia sentir da forma que ele sentiu ontem. Acho que é uma questão pontual do Marcelo. Claro. Então ele estava mal contra o Goiás, e teve um outro jogo que ele estava mal também. Contra a Ponte Preta, ele lá em Campinas, se sentiu mal. Ele também teve já uma possibilidade, inclusive, de sair daquele jogo, que curiosamente foi às 11 da manhã com temperatura alta. E também tem uma questão de organismo, né, gente? Isso aí que eu ia falar. Quantas vezes a gente viaja e tal, viaja de uma forma. E a adaptação, daqui a pouco um colega teu vocês que já viajaram muito para fora, aí o colega teu tá legal na altitude, não sei o quê, derrubado. E tem outro que tá destruído. BH, depois de um feijão tropeiro, vai pro jogo, o cara dá uma soneira, às vezes passa mal. Começa a suar frio aqui. Tu imagina o café da manhã que os jogadores tomaram. Comeram massa às 9 da manhã, sei lá, 8 da manhã. Pô. Aí o organismo... 7 da manhã, em torno de 7 da manhã. O organismo age de uma forma diferente. A alteração do relógio biológico, ela não pode ser uma coisa assim que valha para um e não valha para outro. Mas aí é o organismo que a gente está falando, Zé. É que eu acho que não é uma questão de horário, do horário que vai acordar, mas é que a preparação pré-jogo, em termos de alimentação, que muda radicalmente isso que os jogadores não estão acostumados. Só se isso acontece. Supondo que isso tenha causado algum efeito indesejado no Marcelo,
no sentido de que a preparação para o jogo, a alimentação que tem que ser antes do jogo, preparação quando acordar, é diferente de quando o jogo é 4 horas da tarde, 6 da Imagina tarde. tu almoçar às 7 horas da manhã. É complicado. A gente vai falar desses jogos às 11, vai debater mais amplamente, até porque o Inter também jogou nesse horário. Mas eu queria a projeção de vocês em relação ao Grêmio especificamente. Só uma coisinha sobre o jogo. Eu respeito a autoridade de quem viu o jogo, que é do Daniel. Eu não vi. Agora, pelo volume de lances ofensivos do Grêmio, me parece que o Grêmio, a despeito da condição do gramado e tudo... As melhores chances foram do Grêmio. Isso é inegável. O Curitiba começou vencedor era para ser o Grêmio. Mas é que era jogo para vencer, Sim, né? O Grêmio errou muito passe no meio. O Curitiba começou a se soltar mais no final, quando começou a acreditar que podia vencer. É que me parece assim que o a gente detalhe está é o seguinte, analisando... Geraldo, o Grêmio perdeu muito passe. Muito passe, errou muito passe, exatamente. Muita saída de jogo. Parecia um time, eu notei o Grêmio muito acelerado sem necessidade. E o Luan ontem, não é só pelos gols que ele perdeu. O Luan ontem não fez uma boa partida. O não erro foi de bem. passes não está relacionado com a ausência do Maicon? Que dá um Também, certo temperamento, que coordena o time de maneira suave, de uma maneira tranquila, serena, não leva a desespero. Isso me parece que pode ter influência. É que o Maicon também já não jogou o último jogo, né? Contra o Coritiba pela Copa do Brasil, o jogo de volta, que o Grêmio venceu na quinta-feira por 3-1. Também não sei se... apesar o Grêmio também não ter feito uma partida exuberante naquele jogo contra o Coritiba na Copa do Brasil, não apresentou esse mesmo tipo de problema, né? O Não sei se o Maicon seria, em um jogo seria suficiente para a gente dizer que se o Maicon está causando esse tipo de problema. O Grêmio não treinou também, tem mais essa. Né? Emendou tudo. Emendou. Isso também foi um prejudicial, né? O Grêmio jogou na quinta-feira de noite, jogou no domingo de manhã. O limite entre um jogo e outro tem que ter um espaço mínimo, corrija se estiver errado, mas tem que ter um espaço de 60 horas. Isso aí. E entre o término do jogo do Grêmio na quinta e o início do jogo do Grêmio no domingo, deu exatamente essas 60 horas. Se eu não me engano, foi pensando de cabeça. E o detalhe corrija se estiver errado, mas tu tem que deu ter exatamente o limite das 60 horas. Sim, perfeito. Terminou às 11 da noite, às 11 da noite o jogo do Grêmio. E 11 da manhã. É verdade. Tem razão. O detalhe é o seguinte, cara, que esse período de recuperação, ele inclui a recuperação e depois o treinamento para ir para o jogo. Então o que foi feito foi só o trabalho de relaxamento. Só a recuperação. Não teve o ajuste no time. E mesmo assim uma recuperação mais acelerada. Bom, deixa eu dar um recado para você agora. Chegou a hora da gente colocar mais emoção, né? Mais prazer, mais intensidade no relacionamento, meu amigo. Sabe como? Tá aí, ó, com Ativo. Ativo para você ficar na ativa sempre. Poderoso estimulante, indicado para homens de todas as idades, todas mesmo. 20, 30, 40, 50, por aí vai. Não vicia, age por vários dias no seu corpo e com ele você vai driblar o cansaço, chutar para bem longe o estresse, olha, e ganhar muitos pontos na sua vida a dois. Isso é importante, né? Liga agora 3081-0700, aproveita a promoção. Torra Ativo, é para liquidar o estoque mesmo. Além de muitas facilidades no pagamento, desconto especial, embalagem discreta, você já conhece, a entrega é grátis, sigilosa, não tem problema, e ó, para todo o estado. E de presentaço, tá indo o super energético Ativo Gladiador, para você ter muito mais garra e energia. Então, não perde tempo, liga agora, o telefone está na tela, 3081-0700. Meu jovem, saia da rotina, quer viver a vida a dois com mais prazer? Ativo, 3081-0700, por quê? Ativo é você, na ativa sempre. Que beleza. João Batista Filho, goleiro Alisson, pode estar de saída do Internacional? Na realidade, esta é uma informação da Itália. A imprensa italiana noticiou, Chico Garcia, que o Alisson estava indo para Roma e seria emprestado para um time pequeno de lá porque ele não tem o passaporte comunitário. Hoje, eu e o Cadu participamos da entrevista do goleiro, que é irmão dele, o Muriel. O Muriel disse, olha, não estou sabendo, nem o Alisson está sabendo. Eles não têm o passaporte mesmo, porque eles são de origem alemã. E é bem mais difícil conseguir o passaporte europeu por lá. O empresário que trouxe a proposta da Roma confirmou que a proposta foi negada pelo Inter. O presidente Vitório Pífero negou essa situação e também o vice-presidente agora, Carlos Pellegrini. O Alisson não sai, pelo menos agora. A proposta é de 6 milhões de euros, mas foi recusada pelo Inter. E aí, senhores? presidente o Inter está acabou de- negando, o empresário também, mas tem uma especulação muito forte. O presidente acabou de, irritado com essa informação, não bater o telefone, mas se recusar a conceder uma entrevista.
o produtor da Rádio Bandeirantes, o Rony Molinari, falou com ele para que ele se manifestasse sobre o sorteio da Copa do Brasil, sobre o confronto do Inter com o Palmeiras. E ele disse, eu não vou falar, vocês estão vendendo o Alisson. Vocês estão vendendo, é ótimo. É que a informação que vem de Itália é uma informação que com poucos detalhes, né? A gente fica sem saber muita coisa, não fala em valor, não fala em tempo de contrato, só fala que a negociação está concluída. O João está dando 6 milhões de... Sim, mas a informação é a informação do João, A informação do site, ela não, aliás, fala inclusive em janeiro. Ela fala em janeiro. O Alisson seria emprestado para o Frosinone, que é um time falava pequeno da Itália, e seria só em janeiro que daí iria de fato para Roma. Seria doppio regalo, quer dizer, duplo presente, né? É que ali a notícia, mais um Paraguai. Fala de um outro jogador também. É que 2 jogadores contratados pela Roma iriam para o Frosinone. Eu acho uma perda, embora a gente saiba que vender goleiro não é fácil e daqui a pouco para goleiro seja um valor interessante, né? 6 milhões de euros, ainda mais com a valorização da moeda europeia hoje, né? Daria quase 20 milhões de reais isso. Quase não mais do que 20 milhões de reais. 24 milhões. Com o euro a 4 reais é 24 milhões. Perfeito. O Dias foi o cara do Guarani que jogou a Copa, né? A Libertadores. Paraguai, não tenho certeza do time. Ele era o melhor jogador do time. Tem 17 anos. E o Alisson tem 22 anos, gente. O Alisson tem muita estrada. O Alisson agora vai para a seleção e tal. Então eu penso o seguinte, aí é uma questão, não é informação, daí é a opinião mesmo de quem acompanha o dia a dia. Eu acho que o Inter, se vai escolher um jogador para vender, para fazer a negociação tradicional do ano, acho que não seria o Alisson. Acho que talvez outros jogadores estariam em posições na fila, estariam primeiro na fila do que o Alisson para vender, no sentido de que é mais difícil tu achar um goleiro em que tu confia do que tu achar daqui a pouco outros jogadores jovens, como o Dourado, o Sacha, o Valdívia, que são jogadores jovens e que potencialmente vão ser vendidos nos próximos anos. Mas desses jogadores agora a gente não ouviu nada. Todos têm a mesma idade, né? A gente não viu nada de proposta, né? Sim, eu só estou dizendo assim, que eu digo na ordem de preferência. O raciocínio está certo. Não tem proposta, mas se pega o goleiro, se o clube chega, quero vender o tal jogador, vai o empresário, vai lá buscar proposta. Mas o Inter, olha só, gente, já vendeu o Arangues. Não que seja tão simples, mas é que daí... É que o Inter tem que... O Inter já vendeu muitos jogadores, né? Mas o Inter tem que reduzir a folha salarial. A ideia é baixar em 2 milhões de reais. Baixar em 2 milhões. Isso até foi a informação que trouxe o João Batista Filho hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes. O Inter tem por ideia reduzir a folha para 2016. E diante disso, a possibilidade de negociação ela está aberta, né? Tem uma zona cinzenta aí nessa questão da política salarial do Inter, da política de manutenção do grupo, que ele nesse ano dizia que seria de uma folha de 15 milhões. Para o ano que vem, ele não sabe se vai ter Libertadores ou não, e ele já está pré-anunciando que vai reduzir em 2 milhões. É estranho, me parece que é uma precipitação em estabelecer a política financeira ou salarial do ano que vem, sem saber qual será o calendário do ano que vem. E ele não está promovendo propriamente um desmanche, mas ele está fazendo claramente uma redução de custos e vendendo jogadores e inserindo, jogando para dentro, alocando nas finanças do clube receita, dinheiro. Está aumentando a sua liquidez. Não sei porquê. O Arangues foi vendido, o Inter ganhou dinheiro. Pouco ou não, mas ganhou dinheiro. Não, ganhou pouco. A maior parte foi para o Sonda. O Nilmar saiu, pouco ou não, ele reduziu o custo. O Jefferson agora. O Jefferson, que hoje deve ser o deadline de fechar a negociação, se sair é mais dinheiro. Bom, aí se fala do Bruno Gomes, o garoto que é da base. Também iria. Seria empréstimo. Mas é empréstimo, mas ele ganha 80 mil por mês. Mas esse é um caso que tu tem que emprestar. Porque eu vejo qualidade desse jogador aí, se ele não está sendo aproveitado, negocia para ele ganhar uma experiência, ganhar um ritmo e daqui a pouco voltar numa outra condição. Como fizeram com o Lucas Lima, só que depois deixaram escapar, mas ele voltou bom, ele voltou melhor. O Lucas Lima é o seguinte, o Lucas Lima foi avaliado e se chegou à seguinte conclusão: não há mais o porquê de avaliar esse jogador. Pode negociar. Hoje o Abel não quis. É fácil também, depois de tanto tempo a gente dizer. Na hora ninguém a gente falou. Só que é o seguinte, esse jogador sempre foi bom. Aí é que tá. Esse jogador sempre foi bom e esse jogador, por característica, era o reserva do D'Alessandro. Também acho. Quantas vezes nós dissemos isso aqui? É que eu digo porque era o único que a gente, na mesma época do Lucas Lima, também tinha o Ricardo Goulart e o Dátulo jogava no Inter. E os dois saíram do Inter e estouraram, né? O Ricardo Goulart pode passar pelo Goiás e o Dátulo foi bem no Galo. Só que quando saíram daqui, não... O Dátulo parece que ninguém sentiu muita falta quando saíram. Por isso que eu acho assim, eu sempre faço essa ressalva de que na época não se dava muita importância. O Inter liberou o Lucas Lima porque o Dátulo foi contratado e quando foi contratado foi para ser o reserva do D'Alessandro. No treino de hoje eu vi referência ao nome de um uruguaio, Raca. Hack.
está jogando no Inter. O Inter é, portanto, um time... zagueiro que estava jogando na base e estava treinando com o grupo principal. O Inter é um clube que investe nos jovens. E agora, nesse momento, parece que, não sei por que razão, se torna um clube que se desfaz de jovens. Mas é porque tem que negociar, né, Zé? A situação E financeira até do sobre Inter, o que o Zé ela não é estava boa. falando, o Zé estava falando de o Inter supostamente estar se precipitando no plano financeiro para o ano que vem. Talvez mesmo com o Libertadores do ano que vem, o Inter esteja fazendo uma avaliação de que gastou demais. Porque esse é um ano de Libertadores, o Inter já acabou a Libertadores, mas para o Inter é um ano em que a Libertadores está ali no balanço. E talvez mesmo assim tá vendo que está apertado. E de fato a gente tem informação de que o Inter está apertado. Sem folha alta tu não ganha Libertadores. Mas mas o Inter tem que negociar. Mas uma folha... Não quer dizer que a folha vai ser baixa, mas talvez não tão alta como Tu não pode largar com a folha de 15 milhões para jogar o Campeonato Gaúcho. Aí é brincadeira. Se tu não tem... Claro, mas se tu tem eu, assim, Libertadores... Em relação ao que tu disse, em relação ao que tu disseste aí sobre o presidente do Inter, eu relevo muito o que diz o presidente do Inter, porque o presidente ele é de se empolgar, ele tem essa dificuldade. Ele se empolga e acaba se manifestando. Então ele se manifestou com o Tite, contratado já pelo Corinthians, né, querendo o Tite no Internacional, descartou toda aquela história, descartou um monte de treinadores, disse que o Inter não venderia as estrelas em ascensão. Já tem se pintado. Ele rasgou o discurso 200 vezes. O Tite não deu cano. Acertou o Tite já estava acertado com o Corinthians. Pô, o presidente estava falando do Tite e nós tínhamos a informação que o Tite já tinha dado o Tite acertou com ele. Corinthians. O Luxemburgo acertou com ele. E voltou no Flamengo e se arrependeu. Luxemburgo, o pessoal em Belo Horizonte está indo fazendo uma romaria lá. Tentando ver se ele João vai. Batista, vem com a galera aí. Vamos lá, Chico Garcia. Olha só, o Ângelo está perguntando, nas quartas de final tem saldo qualificado? O Paulinho Pires, que é nosso especialista, disse tem. Só na final que não tem da Copa do Brasil isso. E é claro que tem a repercussão desta competição aqui. O Murilo Ferreira está dizendo, quero ir para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil e não com vaguinha no G4, como sempre, é a opinião do Murilo. E por fim, o DVX, que pelo jeito é rapper aqui, está tirando uma onda, dizendo que o Inter não pode nem contar com a ajuda divina, já que Jesus joga no Palmeiras, está fazendo sucesso o Jesus do Palmeiras, Chico. O Gabriel Jesus. Obrigado pela participação de todos. Olha só, a gente falou aqui antes sobre esses jogos às 11 da manhã. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, se manifestou sobre o assunto e depois a gente vai discutir aqui a respeito disso. O futebol brasileiro tem muitos interesses e a televisão é um deles. Quando o Corinthians não tem nenhuma partida às 11 da manhã, saiba que está exatamente envolvido o interesse da audiência. Muitas vezes o critério técnico é preterido. O Grêmio tem um debate nesse sentido, por isso que ele é propositivo. O Grêmio tem um debate de fazer não apenas a discussão dos recursos dos contratos televisivos, para dar equilíbrio técnico do campeonato, para dar uma posição muito clara a respeito disso, e estou levando isso para dentro do comitê de clubes da CBF. Estamos lá com essa pauta, entendeu? Mas eu acho que, se por acaso nós tivermos que jogar também às 11, estamos jogando, que os outros clubes também joguem. Que não seja uma situação que gere desequilíbrio técnico, principalmente porque o horário demanda uma preparação fisiológica muito grande. Os clubes têm toda uma estruturação para fazer nesse sentido e tem o desgaste em dias quentes do calor. Nós sofremos isso nitidamente no jogo contra a Ponte Preta. Então, que sejamos justos e que essa justiça se estabeleça para todos os clubes jogarem nesse horário. O Corinthians tem só um jogo marcado agora, dia 13, contra o Joinville, nesse horário das 11. O restante, para atender os interesses da televisão, que tem mais audiência, aquela coisa toda, acaba jogando normalmente às 4 da tarde. Sabe nem que em outro horário. E 10 da noite na quarta-feira. Essa questão era muito simples de resolver. Era só o Grêmio, sabendo que o Grêmio vai jogar na quinta-feira pela Copa do Brasil, nesse domingo não ser às 11, nesse domingo ser às 4. Aí nós vamos querer o que a CBF não tem, né? Critério é o mínimo, né? Tu quer ver, olha aqui, isso é que eu digo. Existe a possibilidade de tu jogar às 11 da manhã. Eu não sei, me parece que a CBF não fez. O que tu tem que fazer? Tu tem que te reunir com os profissionais da área e saber se o jogador pode render às 11 da manhã. Porque não adianta tu ter o jogo da televisão, teu produto ser uma porcaria. Porque o jogador não tem a condição de desempenhar o melhor da condição dele como atleta. Sabe que a gente tem a nossa Porque uma coisa é o seguinte, né? Eu adoro o jogo às 11 da manhã. Agora, se pro jogador não é bom, não adianta. Mas acho que é uma questão de adaptação à preparação física em relação às 11 da manhã, porque a gente vê vários países do mundo jogam cedo. Mas tu tem que te preparar. Às 11 horas, ao meio-dia. A gente viu bons jogos às 11 da manhã. Não, vivi. A questão do desgaste às 11 da manhã no Grêmio está concentrada porque o Grêmio jogou quinta-feira, às 9 da noite, e jogou domingo de manhã. E a CBF assim como não o jogo do respeita o domingo produto. passado, que foi Grêmio e Ponte Preta.
Não, Preto em Campinas. na outra. Foi em Campinas, não, na 11 da outra manhã. foi um jogo em casa do Grêmio. Agora estou com a impressão de que tinha um jogo em casa do Grêmio que ia ser às 11 da manhã. Ah, e foi sim, passado contra o para Joinville, 6h30 contra o Joinville. Porque o Grêmio tinha jogado na quinta-feira Isso aí. também uma situação parecida. Só que o Grêmio pode mudar até 2 ou 3 vezes, já tinha esgotado. Então acho que é aí que se centra a questão do debate das 11 da manhã, na questão da preparação dos jogadores. Não, o problema é o seguinte, é diferente? É mais difícil, a gente fica batendo aqui, dando murro em ponta de faca. Quer dizer, a CBF determina, a televisão determina e assim tá bom. O presidente do Grêmio tem razão, é um descritério. Por que o Corinthians não pode jogar às 11 da manhã? Ah, mas porque o Corinthians, a televisão quer às 11 da manhã. Tem que questionar. Quer detalhe? Não, Tem que o questionar. Corinthians tem que jogar às 11 da manhã e sofrer com calor como todo mundo está sofrendo. Tem que questionar. Porque aí é o seguinte, aí um time acaba sendo beneficiado. Quando um presidente de um clube como o Grêmio, que não é do eixo Rio-São Paulo, faz a reclamação isoladamente, isso não produz efeito e até antipatiza. Isso tem que ser de forma organizada, sistemática, com outros presidentes de outros clubes que se considerem prejudicados. Agora, eu não posso desconhecer também que tem um contexto que vai além dos jogadores. Lastimavelmente, eles são o centro, eles são os artistas, eles que sofrem na pele. Mas ontem nós tínhamos 46 mil pessoas na Arena. Todos os jogos na Arena Palmeiras, sempre lotado. Não, a maior média do campeonato é do jogo às 11 da manhã. Das 11 da manhã. Tá comprovado. Tu tira o jogo da Ponte Preta e coloca todos os jogos em tape para ver de 11 da manhã, sempre cheio. Então, do ponto de vista do interesse do público que vai a campo, às 11 da manhã é um horário bom. Para a televisão, o horário não é ruim. Então tu preserva a competição. E é isso que a CBF não faz. Tem que preservar. Vem cá, tu vai jogar às 11 da manhã. Primeiro é o seguinte, tu jogou às 11 da manhã no final de semana passado. Tu não pode jogar nesse às 11 da manhã de novo. Exato, tem que dividir, né? Aí não. Tem que dividir. Aí não. E outra coisa, tu vai jogar às 11 da manhã, quando é que é o teu jogo? É quinta? Não, tu não vai jogar quinta, tu vai jogar quarta. Ou então não vai jogar Ou não domingo vai às jogar, 11. passa para outra Mas eu não semana vejo quando problema tiver um jogar sempre às 11 da manhã, até porque o Daniel falou da questão do calor. O calor, em agosto, é atípico. Claro. Aquele calor de 35 graus em Campinas que o Grêmio pegou lá, vamos combinar que não é normal mesmo em Campinas fazer 35 graus em agosto. Assim como não é normal para nós nesse inverno que não está fazendo frio. E que a gente teve ontem na Arena, no dia 30 de agosto, 28, 30 graus num jogo às 11 da manhã, num dia que era para estar frio. Isso aí tem razão. E os jogos, se a gente pegar a tabela, em dezembro, em novembro, acho que até outubro não tem jogos marcados às 11 da manhã, porque daí já é uma época mais quente do ano. Então, se nesses jogos estava calor, é porque era uma questão atípica. Então, acho que o problema não pode ser o calor. O problema de jogar às 11 da manhã não é calor. Na verdade, o problema, na verdade, não tem. Tem uma questão de adaptação fisiológica e questão de preparação física para os jogadores se prepararem nesse novo horário. Vocês sabem quem jogou mais às 11? A gente tem aqui Coritiba, 5 vezes. Segundo lugar, a Chapecoense, 4. Grêmio, Palmeiras, Ponte Preta e Goiás, 3 vezes. Aí o Inter, o Atlético Mineiro, Santos, Sport e Avaí, 2 vezes. Uma vez o Vasco, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Figueirense, Cruzeiro e Atlético Paranaense. E nenhuma vez o líder do campeonato, o Corinthians. 19 clubes jogaram pela manhã? Exatamente. Só quero te dizer Só o seguinte, o Corinthians que não. Se o Corinthians jogar às 11 da manhã, o Corinthians vai dar audiência igual. E vai lotar o Eu estádio. também acho. Então, eu também acho. Provavelmente ganhe também. O problema é que tu tem que aguentar aquela mala das cotas, tá? Não sei o quê. Aí é brabo também. Mas, pô, bota aí pra jogar às 11 da manhã. Olha só, se você está procurando, quer um carro moderno, tecnologia de ponta, eu já sei. Com certeza você quer um Kia da Sam Motors. Olha só, Kia Soul, avaliado pela JD Power, conquistou o primeiro lugar no segmento crossover pelo seu design arrojado, conforto, segurança e tudo mais, e também tecnologia. Kia Sportage, esse é sucesso absoluto, SUV importado mais vendido do Brasil. Perfeito para dirigir nas ruas ou nas pistas com conforto, segurança e potência de sobra. Ou Kia Cerato, o sedã mais do que completo, de alto desempenho e econômico, seja rodando na cidade ou nas estradas. E o Kia Sorrento, SUV urbano com aquele amplo espaço interno, conforto e elegância para você e para sua família. Os carros mais desejados do momento e com 5 anos de garantia estão na Kia Sam Motors, que fica ali na Ipiranga 7110. Gente, ontem chamou a atenção também uma situação envolvendo a gente vai para o Twitter agora, Twitter, né? Envolvendo o Twitter oficial do Internacional, porque ele foi atualizando os torcedores, como normalmente faz ao longo do jogo, né, entre Inter e Avaí, só que a arbitragem foi um capítulo à parte do jogo. E o Twitter oficial do Esporte Clube Internacional fez algumas frases curiosas, até com sentido jocoso, como vocês estão vendo aí.
informando, né, que o árbitro foi substituído, o Péricles Bassol sentiu uma lesão, entrou o gaúcho Jean-Pierre de Lima. Curiosamente, Péricles era o pior em campo. E aí segue. Árbitro inventa um pênalti para o Avaí. Uma pena que o árbitro estrague o jogo marcando pênalti inexistente, placar injusto. Dando opinião, fazendo uma dura crítica ao desempenho da arbitragem. E aí uma pergunta, né, uma brincadeirinha de mau gosto. Será que dá para substituir outra vez o árbitro? Quem sabe um terceiro apite bem. Se o jogador atua mal é vaiado, se reclama leva cartão e é julgado. E se os árbitros estragam o trabalho de uma equipe, o que acontece? Jean-Pierre denegrindo a imagem do Vin Diesel no Brasil. Aí completamente descabida essa última. Eu acho assim, aqui o Twitter oficial dos clubes, os clubes estão se modernizando, estão criando Snapchats, né, que é uma rede social mais instantânea, o torcedor segue lá, acompanha os bastidores do clube, fica informado através da página oficial do Facebook, do site, do Twitter, pelo celular, recebe, né, o sócio especialmente. Eu acho isso muito legal, que os clubes se comuniquem com o torcedor e falando a sua linguagem. O torcedor adorou esse tipo de coisa. Mas há uma linha tênue aí, né, de uma instituição que leva o emblema do clube e que tem o selinho ali de que representa a instituição, fazer uma brincadeira que às vezes passa do limite, foi para o mau gosto. E eu acho que foi isso que aconteceu. Depois não adianta reclamar do que o Corinthians faz no Twitter, né? Isso. O telão do Com o telão também. O telão. Então acho que tu tem que dar um exemplo, né? Eu acho que para a instituição isso é ruim. E o Inter até botou uma nota de repúdio isso é meio coisa no site. Papo de arquibancada. Assim, mas o torcedor né? Olha a nota de repúdio. Ó. O Esporte Clube Internacional vem por meio dessa informar que as postagens feitas no nosso Twitter oficial a respeito da atuação da arbitragem não são de concordância do clube nem foram autorizadas pela direção. Já identificamos o responsável e tomaremos as medidas internas cabíveis para que esse tipo de situação não se repita. Eu acho que até institucionalmente pode ser justo e válido o clube dar uma corneta se está insatisfeito com a arbitragem. Bota aí placar injusto, a arbitragem foi ruim. É que o problema nesse caso é que foram muitas mensagens. Foram muitos a insistência no fato. Foram várias mensagens diferentes. Para chamar atenção, assim, a sensação que parece que saiu um pouco da linha do estou protestando oficialmente, o Internacional está protestando contra a arbitragem, que seria normal, mas parece que fugiu um pouco, porque daí ficou demais. O Pellegrini chegou a dizer que vai enviar uma representação, uma reclamação formal para a CBF, tem que ser feito, porque realmente os dois árbitros que apitaram, né, num lance totalmente curioso, né, a gente vai falar depois, os dois erraram. Então, que o Inter se sinta prejudicado e busca o seu direito, ok. Agora, a forma como foi colocada na rede social tem que tomar muito cuidado. É porque sempre, qualquer tipo de manifestação ela é oficial. E uma manifestação oficial, ela parte do presidente do clube. E então, ali fica sem rosto, né? Claro, fica sem rosto, sem assinatura, só o emblema do clube. E o veículo, como se o clube pensasse isso. O veículo não pode se manifestar como o presidente do clube, sem ser o presidente do clube. Bem ou mal comparando, é como o Daniel Oliveira com a camisa do Cadu, sair na noite, portanto identificado com a camiseta da Rede Bandeirantes, tomar uma coisinha e começar a falar umas bobagens. Ele, querendo ou não, ele é o Daniel Oliveira com sobrenome Bandeirantes. É isso aí. O cara que estava ali com o Twitter do Inter, ele não importa quem ele seja, ele era o Inter. Não, tanto que nós estamos falando do Inter sem saber quem é. Exato. E quando o Inter diz assim... Quem é esse Inter? Sem a concordância e não autorizado, isso não é uma verdade. Porque quem estava ali, estava porque tem acesso a um instrumento oficial do clube. Mas tu não sabe o que vai ser postado. Aí eu acho que o Inter está certo. Mas já. a pessoa responde pelos atos do seu preposto. Por isso ela responde o que ela tem que fazer. Ou seja, utilizar o Twitter para informar. Como é que vai pensar que o cara vai sentar na frente do computador e vai escrever o que escreveu? Se fosse uma estratégia pensada, né, do tipo assim, a partir de agora, o Inter até, não, isso aí faz parte da gente se comunicar com o torcedor, e não foi o que aconteceu, né? O cara tomou uma liberdade de agir como ele queria. Que virou o fio, aí incorporou o espírito colorado e saiu disparando para tudo quanto é lado. A instituição, o clube, seja lá quem for, responde pelos atos do seu Não, com certeza. Por isso que a gente está falando. É por isso que eu digo, a gente está aqui criticando. Eu não posso criticar o Inter por ter colocado uma nota de repúdio ao que foi feito. Não estou criticando, eu estou constatando que o Inter tenta dizer uma coisa que não é a verdade. Não, mas como não é verdade? Que ele não é responsável por quem fez e não autorizou. Não. Ele é responsável pelo uso da ferramenta, mas não autorizou quem usou a se portar dessa forma. Aí sim. O conteúdo, o Inter não concordou com o conteúdo. Aqui, ó, tu me citou no negócio, eu me empirulitar com a camisa da Bandeirante. Tu abrir o microfone e sair falando um monte de palavrão. Claro, exatamente. O problema é teu.
A direção da Bandeirantes não vai acreditar que vai te dar um microfone, tu vai lá e vai se falando palavrão. E aí ela vai tomar as medidas Ela vai cabíveis, tomar as né? medidas Até porque cabíveis. aquilo ali como um canal oficial do Inter é como se o Inter estivesse falando. Imagina, Claro, ter comentado aqui. Imagina o Cadu pega o nosso Twitter oficial da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, Jamais e começa faria. a escrever todo errado, uma série de coisas. Não pode. sem sentido. Não pode. Não pode. Depois do intervalo tem mais os donos da bola, a gente vai falar ainda do jogo do Internacional, tem todas essas polêmicas aí, tem as notícias do Grêmio, até já. Dia 30 de agosto, o Grêmio comemorou 20 anos de uma das suas maiores conquistas, né? O bicampeonato da Libertadores. E olha que bacana, ontem, antes do jogo, alguns desses heróis daquela conquista, que ficou marcada para sempre, estiveram presentes no gramado da Arena e ergueram a taça do bicampeonato. Dinho, capitão, que fez o gol de pênalti lá em Medellín, Jardel, Luciano, que hoje é coordenador das categorias de base. O Adilson do Batista Grêmio. estava também. O Adilson, né, o Capitão América. Só o Roger não estava ali porque estava dando a palestra no vestiário. É verdade. Né? Paulo Nunes. Isso é bacana. Muito legal, muito legal. Tem que ser Paulo relembrado. estava? Não sei, hein? É que eu vi ele durante a semana, até não vi se ele estava ali no campo, mas eu vi ele durante a semana, né, visitando o Grêmio. Olha o Jardel. Tá uma barriguinha, Jardel, né? É, lordose. Lordose. Aquele ali é o deputado? Aquele é o nosso deputado. Tinha, mas o Jardel magrinho. Não, ele era Artilheiro. Ele era magrão, ele era Mas magrão. o Jardel, claro, o Jardel tá barrigudo, mas o Jardel sim tinha um problema de postura. É para frente, assim, ele tem um desvio na coluna, isso aí é fato. Essa geração do Grêmio campeão da Libertadores de 95 é que formou praticamente, a geração de gremistas que vai no estádio hoje, né? É verdade. Que é verdade. cresceram vendo o time do Felipão e com esses jogadores. André Vieira, É a referência para Isso. todo mundo. Alexandre Xoxó, que foi quem Alexandre sofreu o Xoxó, pênalti grande lá. Alexandre Xoxó. Uma grande figura. Carlos Miguel, o seu Verardi, né, que é uma figura Belíssima homenagem também. eterna e lendária do Grêmio, né? Tudo presente em O todas próprio as César conquistas. Pacheco estava também, Sim, ele foi já que ele foi diretor da época. E aquele mais carequinha que estava atrás não era jogador, aquele era o Dr. Rabaldo. Sim, sim, Dr. sim. Paulo Rabaldo, exatamente. É um pouco mais judiado e tal também, a idade, né? Não faz a atividade física dos jogadores. Mas tu não tá judiado, Zé. Não sei lá se eu tô, não. Grêmio Nacional no Olímpico, olha o Jardel E magrinho, o Iguita? o goleiro Iguita. O Grêmio venceu 3-1 aqui, um grande jogo de futebol. Cruzamento do Paulo Nunes, gol contra. Paulo Nunes de novo. Esse goleiro era espetacular ver ele jogando. Tinha emoção sempre. E aí lá na Colômbia, o Aristizábal sai na frente, né? O Nacional sai na frente com esse gol do Aristizábal. E 2-0 dava o título pro Nacional, né? E aí no finalzinho. O nos Xoxó 40 sofreu minutos, o pênalti. O Xoxó sofreu o pênalti e o Dinho cobrou, dando o título da América. E o Tem que Darley, cuidar, né? Darley também estava ali, né? Um dos maiores colocadores de faixa da história. Eu tenho uma história Presidente assim. Fábio Costa. Aliás, o Grêmio fez essa homenagem que é justa e eu vou cumprimentar a fornecedora de material esportivo, tá? Eu não vou fazer a propaganda, mas acho que tem que cumprimentar porque fez uma camisa da época do Grêmio de 95. Não só com o mesmo número, desenho do número, mas o design da camisa foi o mesmo. Ah, que legal. É um resgate histórico que é fundamental para o clube de futebol como o A Grêmio. gente vê muito, até hoje a gente vê muito essa camisa. Impressionante. Não, para ter uma ideia, ontem até o REC me chamou a atenção, tinha um torcedor que estava ali no próximo às cabines, e ele abriu uma camisa do Grêmio na época, de manga comprida. Cara, a camisa tinha um furo desse tamanho, assim, embaixo do braço, camisa rasgada, ele segurava aquela manga da camisa, assim, e abria e tal, eu digo, pô, vai arrancar a manga fora, né? Há um histórico de Bacana pra caramba. Há um histórico de más conduções de parte dos clubes, às vezes, na relação com os seus ídolos. A saída do Goiano, a saída do Yarley no Inter e tal. Goiano que está de aniversário hoje. Não sabia? Grande figura. Poxa, preciso ligar. Luiz Carlos Goiano. É mesmo? Um grande abraço para ele. Querido Goiano. Mas no caso do Alexandre Xoxó, do Alexandre Vieira, de Ávila Vieira, o Alexandre Gaúcho para alguns, foi diferente a relação com o Grêmio. Eu estou falando isso porque, casualmente, coincidentemente, eu vivi o bastidor dessa situação. Eu tinha me formado há pouco na faculdade e ele me contratou como advogado dele para ganhar os direitos econômicos, para ganhar o chamado passe livre da época. Porque o Grêmio estava com umas pendências com ele e tal. E aí eu adoro fazer acertos, negociações, e eu fiz uma negociação com o Grêmio para, em troca do crédito, ele recebeu o passe dele. E o clube aceitou e ele foi liberado.
pelos serviços prestados, pelo momento que ele viveu no Grêmio, Valorizou. pela contribuição na conquista do título, o Grêmio falou, não, ok, tá fechado, e liberaram ele. Grande E depois Xoxó. ele jogou no Flamengo, jogou em vários outros clubes Jogou e no ganhou, Inter, o e Alexandre ganhou Xoxó muito também. dinheiro depois de ter sido liberado. Jogou no Inter. Vamos falar um pouco de Inter e Avaí. O Inter tomou 3-0, mas eu confesso para vocês, gente, que esse resultado, ele a mim, pelo menos, me parece mais elástico do que realmente contou a história do jogo. Porque como é que surgem os 3 gols do Avaí? Depois que o árbitro marca um pênalti inexistente, depois que o goleiro dá um balão e a defesa bate cabeça e eles chegam ao segundo gol, e aí no final, aos 50 minutos, um chute que o Alisson tenta fazer golpe de vista e a bola entra. Pode parecer simplista Como é que o definir o juiz jogo não assim. deu esse pênalti? Mas incrível, né? Mas que barbaridade, mas que coisa Não, impressionante. foi um pênalti muito, muito claro. Isso não Até porque... O juiz não tava... né, O Twitter tem razão. O juiz não estava bem, cara. O juiz deu um cartão amarelo. o Sacha não ia se atirar com um gol livre, né? Não, Sem goleiro, cara. não, e o cara chega empurrando ele assim, mas sem com nenhum as duas constrangimento. mãos, né? Esse campo, para quem viu o jogo, ele é um campo duro, seco. A bola bateu, o Dali foi pisar na bola para dominar, né? E ela triscou na canela dele e ele reclamou, ele falou um palavrão. Xingou o vento. E o juiz pegou e deu um amarelo para ele. Mas esse juiz deu um cartão amarelo porque o Roger desbravejou com ele mesmo. O cartão amarelo. Expulsou o Roger da Casa Mata porque ele Esse foi o que expulsou o Roger sem saber o que o Roger tinha Isso, dito. ele Aí mesmo. tá pitando o jogo. Ele presumiu. Eu vou dizer uma coisa, vai presumir o escambau. Em relação ao D'Alessandro, foi a mesma pelo coisa. amor de Deus. Ele presumiu e definiu que o cara tinha ofendido ele. E não era com ele a prova. Esse cara tem mania de perseguição, Ele é meio... tem que fazer um psicotécnico com esse rapaz aí. Esse cara, o mundo conspira, não. Eu expulsei o cara porque eu acho que o cara me xingou. Eu dei o cartão amarelo porque eu acho que o cara me xingou. Mas, com essa determinação nova, vira uma linha de tensão sempre entre o árbitro e o jogador. Parece que estão sempre brigando, tem que sempre um brigar com o outro. Essa determinação nova é a maior covardia que tem no futebol. E teve a curiosidade do Jean-Pierre Gaúcho entrar ainda no primeiro tempo, né, aos 30 minutos, e ele foi o primeiro jogo que ele atuou. Ele ficou 20 rodadas, gente, de fora do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo entender isso. Aí, claro, entrou desembocado, tentou, acho que, demonstrar uma isenção ali no pênalti, que só ele viu, infelizmente. Por que bota o cara local para ser quarto? Mas eles botam local para ser central? Não, olha para aqui, ser o principal? Ontem se que acontecesse raramente na o arena quarto do árbitro Grêmio, vai entrar. mas não pode... A favor mas do árbitro. assim, ó, quando tu é o para-raio da desgraça, ô Cadu, tu tem que evitar que vai acontecer alguma coisa que tu vai ter que te sujeitar à situação. O cara ontem, o quarto árbitro do jogo do Grêmio era paranaense. Era. Pô, para aí. A favor do árbitro, nem sempre se dá a lei da vantagem. O azar foi do Inter. Estouramos tudo, gente. Estouramos tudo. Vamos a um break, na volta a gente fecha aqui a conta. Até já. Skin, do jeito que o povo gosta. O intervalo. Vamos fechar lá na Central Band do Esporte, João Batista. Olha só, duas, Chico Garcia. A primeira, a imprensa do Rio está noticiando que o Vasco da Gama está contratando o Leandrão, centroavante ex-Inter, que está no Brasil de Pelotas. E manda um abraço pro Ian, que participou aqui, eu achei engraçado. Ele disse, acabei de almoçar panqueca e tô vendo Donos da Bola. Que bom pra ele. Uma vez que eu comi panqueca. A gente volta amanhã, 1h da tarde. Ótima semana a todos. Boa panqueca pra todo mundo. E uma ótima segunda-feira. Tchau. Isso.